Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar. Este é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a única ordem que aqui se impõe neste espaço de análise e reflexão é mesmo esta, conversar. Mas antes da nossa conversa deste episódio, uma conversa que a todos diz respeito, ouvimos as respostas do bastonário às perguntas colocadas por quem nos acompanha. Sr. Bastonário, bom dia. Cá estamos mais uma vez então para gravar, como já é tradição, as perguntas que nos fizeram chegar através das redes sociais e não só, também através do e-mail institucional da OSAI. O que é bom sinal, é sinal que as pessoas realmente querem participar e fazer chegar as suas questões. E muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui connosco. Bom dia, muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer e agradecer mais uma vez aos colegas que continuam a fazer chegar as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus anseios, porque efetivamente é uma forma ótima de comunicação. Então vamos à primeira. Quais os direitos de associado inscrito quando em processo penal é alvo de decisão de não pronúncia? No Estatuto da OSAI só está prevista a sanção para o associado com decisão de pronúncia. Não se vislumbra legislado os direitos de associado de decisão de não pronúncia no Estatuto, Regulamento da CAAJ e ou outros regulamentos, nem em legislação análoga e ou acórdãos. Bom, parece-me que a pergunta indicia a existência de um caso concreto que naturalmente não conheço, nem tenho de conhecer, até porque se consegue retirar da pergunta se tem a CAAJ envolvida, naturalmente que em causa há de estar um agente de execução. É evidente que a pronúncia ou não a pronúncia em processo penal conduzem a estados diferentes do processo e se não houve pronúncia, se não houve a materialização de quaisquer factos que indiciam a existência de uma ilícito de natureza criminal, então, bom, o senhor agente de execução não terá muito com que se preocupar. Evidentemente que se foi pronunciado, se houve uma acusação pela prática de atos que são passíveis de integração no conceito criminal, bom, aí naturalmente será mais tarde ou mais cedo constituído arguido, e se assim for, o Código de Processo Penal também prevê aquilo que são os mecanismos de defesa e os direitos que tem o arguido. Eu francamente não consigo, pela pergunta assim feita, não consigo perceber bem o alcance. Se a verdade é que não há nenhuma pronúncia, isto é, se o agente de execução não foi em processo de crime pronunciado, é porque o Ministério Público entendeu que não havia matéria para o efeito. Se perdeu com isso algum direito, francamente não consigo alcançar. Agora, como se trata de um caso concreto, eu sugiro que se o colega quiser ter a amabilidade de nos enviar mais elementos com mais detalhes, ainda que na verdade, ocultando aquilo que ele entenda dever ocultar, nós naturalmente estaremos dispostos e estaremos em condições para poder responder com maior cuidado. Também no seguimento desta pergunta veio uma outra. Quais as sanções a aplicar à CAAJ quando a própria incorre em incumprimento da lei? Também para esta situação, a par da questão anterior, não se apura legislação específica ou análoga que abraça as infrações da CAAJ. Bom, antes de mais, no que diz respeito ao processo penal, eu julgo que deve ser precipitação na pergunta. Quando se trata de processo penal ou de direito penal, o recurso à analogia está proibido. Portanto, a questão não se coloca nunca, isto é, se não houver legislação de natureza penal que não tutele determinada realidade, não pode usar-se nenhuma outra, por mais semelhante que ela possa ser, porque o recurso em processo penal e em direito penal, à analogia, ou até mesmo à intenção extensiva, para aumentar aquilo que são, ou é o leque de infrações de natureza criminal, não está permitido por lei. É evidente que uma qualquer instituição, como esta do Estado, como esta da CAAJ, tem responsabilidades ela própria, mas essencialmente os seus dirigentes, e que se houver naturalmente algum comportamento de natureza ilícita que cause dano, designadamente, onde se verifiquem os pressupostos de responsabilidade civil, seja de responsabilidade civil, neste caso extracontratual com certeza, ou até mesmo do foro criminal, em sede própria, e leia-se nos tribunais, há de ser naturalmente aplicada a respectiva sanção, seja aos dirigentes ou até à própria instituição no limite.
mas evidentemente que seria mais razoável que isso acontecesse junto dos seus dirigentes. Resta saber que tipo de incumprimento é esse, resta saber se ele efetivamente aconteceu, se o colega diz que há, é porque naturalmente deve ter havido, mas só mesmo em sede própria, designadamente os tribunais. Sob o ponto de vista político, nós podemos fazer outra coisa, é que se o colega também quiser ter a amabilidade de nos enviar detalhes, pormenores sobre essa suposta irregularidade ou incumprimento da parte da CAS, nós podemos, junto do Ministério que a tutela, fazer com que, na verdade, haja, enfim, alguma atuação, ou até mesmo uma intervenção junto dos órgãos políticos. Temos agora uma outra questão, de uma outra natureza, e que até, mais uma vez, traz uma espécie de sugestão. Se não seria útil a OSAI ter um arquivo público que assegurasse o arquivo dos seus associados? É uma questão altamente pertinente, motivo de reflexão há muito tempo nesta casa, e não é só da atual direção, já em direções anteriores se discutia a problemática do arquivo, quer dos subsidiadores, quer dos agentes de execução, por razões distintas, naturalmente, mas com a ideia de que haver arquivo poderá salvaguardar para futuro aquilo que é uma responsabilidade dos próprios associados, mas que em caso de falecimento, em caso de cancelamento voluntário de inscrição, em caso de outras circunstâncias possam levar à perda do contacto do arquivo físico, quer do agente de execução, quer do solicitador. Foram várias ao longo dos anos as tentativas de solução que passam, por exemplo, por ter um arquivo dentro da própria OSAI ou através de uma instituição, uma empresa, como é o caso que acontece nos processos findos, os mais antigos da agência de execução, que têm vindo a ser todos eles digitalizados, destruindo-se o papel, mas ficando a informação, ou destruindo-se aquilo que pode ser destruído, mas ficando a informação perfeitamente salvaguardada junto de uma empresa que connosco celebrou um contrato. Ainda há bem poucos dias nós tivemos a circular, junto de todos os colegas, uma proposta de regulamento de arquivo. Não teve nenhuma sugestão de alteração à proposta que foi avançada. Ela vai ser discutida mais tarde ou mais cedo numa Assembleia Geral, porque os regulamentos com as alterações estatutárias assim se justifica e obriga, e portanto teremos a oportunidade de tornar a discutir a questão do arquivo. Mas é evidentemente uma preocupação, e nós temos mesmo que encontrar uma solução, aquela que melhor sirva ao OSAI e também sirva naturalmente os associados. Viajamos agora até um outro assunto que também está na ordem do dia, que são as nossas jornadas de estudo, no dia 20 e 21 de setembro, e chegou-nos uma pergunta que é a seguinte: esgotaram os alojamentos para as jornadas, como é que funciona agora? Ainda me posso inscrever? É um facto que nos deixa, por um lado, satisfeitos, isto é, não termos já os quartos que a OSAI garantiu em termos de alojamento estarem já esgotados. Tem um lado bom da medalha, que é, já estão inscritos mais de 300 colegas, o que na verdade é um motivo de orgulho e de satisfação. Isto não impede, naturalmente, que os colegas possam, em quaisquer circunstâncias, inscrever-se para tudo quanto é evento destas jornadas, podem participar plenamente em todas as atividades, à exceção do alojamento, mas isto também não prejudica que os colegas possam, de modo próprio, escolher outros locais na própria Figueira da Foz, ou até fora, para aproveitar, porque naturalmente poderão encontrar. Aquilo que está esgotado foram os quartos que a Ordem contratualizou. Exatamente, e também, além dos nossos associados e estagiários, também temos portas abertas para os estudantes de solicitadoria e para os funcionários forenses. Por isso, é isso mesmo, é fazer a inscrição até 8 de setembro e, claro, relembrando que os valores são atualizados novamente a 1 de setembro. Senhor Bastonário, muito obrigada por este tempo que nos dedicou. Obrigado, eu. E cá nos encontramos no podcast novamente daqui a 15 dias, mas não só, Isso. também nas jornadas em setembro, o reencontro de toda a classe. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Muito bem. Muito bom dia, muito obrigado. Muito obrigada a todas e a todos que nos fizeram chegar as suas perguntas. Já sabe, acompanhem a OSAI nas redes sociais e saibam quando e como fazer chegar novas questões. Caso não sejam utilizadores das redes sociais, também o poderão fazer remetendo e-mail para o endereço oficial da OSAI. Quinzenalmente, aqui nos encontramos para as respostas. Mas vamos então avançar para a conversa de hoje.
porque hoje recebemos Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. A conciliação da vida profissional, pessoal e familiar está na ordem do dia e cada vez mais na lista de prioridades de cada um. Representando um desafio para empregadores e trabalhadores, as Jornadas de Estudo 2024 não irão passar ao lado e integrarão no seu programa uma palestra que acontecerá graças à colaboração da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Por tudo isto, e quando a sociedade está mais alerta para o quão importante é sabermos cuidar da nossa saúde mental, esta é mesmo uma conversa que diz respeito a todos. Então, Sr. Bastonário, não podia ser de outra forma, porque no âmbito das Jornadas de Estudo da OSAI existe uma palestra contemplada que só acontece graças à colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, e pergunto-lhe, o futuro passa cada vez mais por esta colaboração interinstitucional e interdisciplinar? Sim, quer dizer, eu acho que o presente já passa por isso. A questão é talvez hum, que ainda não passa com a mesma quantidade e entre todas as áreas, como se calhar vai acontecer mais no futuro, mas isso já acontece cada vez mais. Eu julgo que, do ponto de vista profissional, vai ter que existir um caminho mais acentuado de trabalho conjunto, na mesma medida em que entre disciplinas científicas já existe uma interação muito grande e contributos de parte a parte entre disciplinas científicas muito diferentes, muito grande. Por exemplo, no caso da psicologia, que conheço melhor, evidentemente, a psicologia tornou-se nos últimos anos uma das chamadas ciências hub, o que significa que é uma das áreas científicas que mais contribui e recebe contributos de outras áreas científicas. E portanto, ganhou, por isso daí o ser, de falar em hub, não é? Por ser assim, no fundo, uma área de charneira que está em permanente contacto com as outras, a contribuir para o desenvolvimento das outras e a desenvolver-se pela investigação das outras. Olha, as profissões necessariamente, porque na prática, no dia a dia, existem interações, trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, ele existe. Às vezes são colocadas fronteiras até um bocado artificiais e particularmente talvez devido à história que algumas áreas têm, ou história que é mais curta ou que ainda não se fez por essas interações, faz com que muitas vezes se estranhe inicialmente que haja uma ligação entre essas áreas. Por exemplo, entre o direito e a psicologia, na verdade, as ligações, embora existam já há muitos anos e existam em termos profissionais também, porque o sistema de justiça já conta com o contributo de psicólogos há bastante tempo, a verdade é que isso tem crescido em termos de número e tem crescido em termos da forma como os contributos dos psicólogos são tidos em conta, não só naquilo que são áreas que nós, assim, mais automaticamente identificamos como dizendo respeito à psicologia, que são geralmente as áreas mais clínicas, mas nas áreas que dizem respeito de uma forma mais geral ao comportamento portanto, ajudando em tudo aquilo que tem a ver não só com a explicação do comportamento, como com o condicionamento desse mesmo comportamento, com a mudança desse comportamento. E o direito, na verdade, também pretende fazer isso quando, através de leis, de regulamentos, tenta condicionar a atividade das pessoas na sociedade através da formalização, portanto, através de normas legais, formais. A psicologia acaba por acrescentar a isto porque estuda, independentemente se são normas
legais ou se são normas sociais, como é que se pode regular um comportamento em sociedade, tanto do ponto de vista individual como coletivo. O objeto de estudo é o estudo do comportamento e dos processos mentais, não diz que é saúde mental, não diz que é não diz que é o comportamento individual, é pura e simplesmente o estudo do comportamento e dos processos mentais. Portanto, em tudo aquilo que tem a ver com a forma como as pessoas tomam decisões, com a forma como as pessoas percepcionam o mundo, com a forma como as pessoas regulam as suas emoções, com a forma como as pessoas comunicam em termos de linguagem verbal, ah, tudo isto, a forma como as pessoas se motivam, tudo isto são processos mentais, e tudo isto é estudado pela psicologia, e tudo isto é relevante para muitas outras áreas de profissionais que não têm que não são a dos psicólogos. E em todos os contextos. Pelo que há pessoas, aliás, eu hoje saiu um artigo meu no Jornal Económico a propósito disso, há pessoas que ultimamente começaram a explicitar uma estranheza sobre o que consideram ser uma espécie de psicologização da sociedade, pelo facto de se estar dizendo coisas às vezes que são. Agora em qualquer área fala-se de psicologia, quer dizer, isto agora querem explicar tudo, não, e não sei o quê. Então. E, e, e basicamente o que está a acontecer é, felizmente, que existe uma maior literacia sobre o que é que faz o psicólogo, existe mais literacia sobre o que é a própria ciência e que contributos é que pode dar, portanto, vai-se utilizando cada vez mais em áreas que tradicionalmente não existiam psicólogos a trabalhar, não se aproveitavam os conhecimentos da própria ciência e agora, nas ligações com a economia, nas ligações com o ambiente, nas ligações, ou seja, por exemplo, com a engenharia, há ligações muito grandes, no desenvolvimento da inteligência artificial, por exemplo, um dos pais da inteligência artificial é um psicólogo britânico, que aliás saiu recentemente da Google, foi o psicólogo que, que, que fez inclusivamente a denúncia de que se deveria parar e pensar o que é que está a fazer com a inteligência artificial, tendo em conta os desenvolvimentos que já existiam e o que é que se previa que acontecesse nos próximos tempos. Portanto, há ligações que podem ser pouco conhecidas, podem ser, podem inclusivamente pôr a nu processos que existem, que nós não sabemos que existem, mas eles existem, ou seja, eu acho que a psicologia muitas vezes, quando nós olhamos para ela nesta lógica de estudo do comportamento dos processos mentais, ou seja, na lógica da definição pura e dura da ciência e não na imagem mental que nós fazemos da atividade do psicólogo mais tradicional, ela provavelmente pode assustar muita gente porque ela põe nu, ela diz mesmo, o rei vai nu, que põe cá para fora, explicita aquilo que, embora exista, nós muitas vezes não temos consciência e às vezes, se calhar, preferimos não ter pelo receio que temos que isso seja explicitado, inclusivamente sobre muitos dos processos que, que estão na base da forma como os movimentos sociais acontecem, as ideologias, as crenças, sejam elas de religiosas, políticas ou de qualquer espécie, como é que isso se forma, o populismo, a desinformação, a literatura na psicologia, a investigação existente na psicologia, estuda há décadas tudo isto portanto, e tem imensos contributos que poderiam já ter sido utilizados preventivamente em algumas destas matérias, que podem hoje ser utilizados nestas matérias e, portanto, que podem explicitar os porquês de muitas coisas e o como é que se poderia contornar, assim como também pode ser utilizado negativamente, de forma a manipular as pessoas. Aquilo que nós temos na literatura, alguns clássicos da literatura contemporânea, o caso de 1984, por exemplo, ou do
há aquele triunvirato de livros de 1984, o Animal Farm e o Admirável Mundo Novo. Era o Admirável Mundo Novo que estava a procurar. Portanto, o Admirável Mundo Novo e o 1984 acabam por mostrar-nos um pouco essa capacidade manipulatória, mas isso era ficção, mas era uma ficção ainda por cima inspirada em alguns regimes, o caso do Animal Farm, claramente, mas também eh, claro, é muito elucidatório do que é possível fazer de manipulação, e temos mais recentemente o grande escândalo da Cambridge Analytica, que foi é um caso em que vários psicólogos estiveram envolvidos, com influência no resultado eleitoral dos Estados Unidos, e que envolveu trabalho de psicólogos relativamente à segmentação de mensagens, portanto, alteração de comportamento eleitoral com base nisso, de uma forma manipulatória e nada transparente. Portanto, para o bem e para o mal, está de facto, e portanto as interligações já cá estão, as interconexões já cá estão. Talvez nós não assumamos isso de forma tão explícita, clara e intencional, transparentemente intencional, como aquilo que se calhar deveríamos todos fazer a bem do desenvolvimento de diferentes áreas profissionais. E pego em algo que disse, que é a psicologia ajuda-nos a compreender e a mudar comportamentos. E neste caso, esta palestra será dedicada à conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. E perguntava-lhe se isto é um desafio da atualidade, nomeadamente pelo facto de podermos estar sempre online, como se costuma dizer, ou se de alguma forma este desafio sempre existiu, mas de diferentes formas e, como disse, nem sempre estivemos foi eventualmente atentos. Sim, sim, é exatamente como diz agora, ou seja, o que a investigação demonstra é que não é um fenómeno pós-pandémico as questões associadas, por exemplo, ao burnout ou a certas doenças mentais ou físicas decorrentes do trabalho, não são uma particularidade decorrente desta grande crise, que foi a pandemia. No caso do burnout, por exemplo, já tenho apontado isto para ilustrar esta ideia. Os números do burnout nos profissionais de saúde antes da pandemia eram números muito semelhantes aos números do burnout agora no pós-pandemia. E, no entanto, parece que não. Ou seja, quando se fala sobre isto, parece que não, não é? A questão é que o parece conta também. Portanto, na verdade, conta muito a forma como as narrativas, a informação circula, seja ela mais ou menos factual ou enviesada. Isso pode acontecer propositadamente ou não, portanto, nem todas estas coisas acontecem porque alguém quer propositadamente fazê-lo, mas a verdade é que nós tendemos a encaixar mais facilmente algum tipo de informação quando ele corrobora aquilo que são as nossas expectativas, por exemplo, e não necessariamente porque essa informação é factualmente correta. Então, quando nós vamos ver os números, nós somos um bocadinho às vezes enganados por esta ideia que é, bom, um episódio desta natureza certamente que teve que deixar marcas muito grandes, e é por causa disso que nós agora temos as pessoas completamente exaustas. Bom, ou ainda uma outra coisa que é as pessoas passaram a olhar para a sua vida de outra forma, porque tiveram ali um episódio disruptivo, refletiram sobre como é que estavam a viver e, portanto, a partir de agora, não aceitam tão facilmente determinados níveis de exaustão, por exemplo. Agora, a questão é que a exaustão não é igual a burnout, e, portanto, estamos a falar de realidades diferentes portanto, isto não é simplesmente uma coisa que por causa das pessoas refletirem sobre, eu não estou a dizer que não tenham refletido, e para outras decisões refletiram. De facto, isso é válido, por exemplo, se estivermos a falar no domínio do trabalho, eu já não estou disposto
disposto a trabalhar tantas horas porque eu quero conciliar, como estava falando no tema da conciliação, porque eu quero conciliar, e aí sim há uma alteração, porque de facto houve uma mudança de grande dimensão, um, com um enfoque do ponto de vista geracional ainda por cima maior, portanto, nas novas gerações, mais, geração Z, Millennial, mais. Portanto, isso aí sim, há uma mudança associada a uma crise na forma como as pessoas começam a priorizar diferentemente a sua vida. Mas, por exemplo, para a questão do burnout, ou para outro tipo de perturbações, o burnout não é propriamente perturbação, é um síndrome, mas para doenças mentais ou físicas, na verdade, o trabalho já nos mostrava impactos consideráveis. E os níveis já eram muito elevados. Portanto, dou esse exemplo de profissionais de saúde, mas poderíamos ver isso para outros setores de atividade. Portanto, há coisas que realmente parecem ter mudado com a pandemia. Se calhar não todas as coisas que nós achamos que agora são assim mudaram com a pandemia, simplesmente estão mais recentes na nossa memória, estamos agora a olhar para elas e achamos que isso, e fazemos um- uma ligação entre factos isolados, que também é um enviesamento cognitivo conhecido, fazemos uma ligação entre dois factos isolados, mas que estão próximos um do outro, e como estão próximos um do outro, nós dizemos este causou este, mas na verdade não temos, não temos pelo menos evidências muito claras para todas estas situações que tenha sido a pandemia e tenha causado tudo. E, portanto, algumas coisas sim, outras coisas não necessariamente, e, portanto, já existia. No trabalho, particularmente, uh, acho que a questão dos limites, de uma forma geral, do que é aceitável ou não é aceitável, a sociedade também tem feito uma evolução no sentido de considerar que há coisas que antes era perfeitamente normal acontecerem no trabalho e que agora nós não aceitamos. É como nós acharmos que era perfeitamente normal, e não é preciso recuarmos muito, portanto eu nem me vou arriscar com anos, mas era perfeitamente normal. Bom, claro, as mulheres ganham menos que os homens, é perfeitamente normal. Qual é que é a questão? Então, porque são mulheres, é natural que tenham menos. Bem, hoje em dia, continuam as mulheres a ganhar menos que os homens, mas já não é algo que se possa dizer assim e que não haja imediatamente um conjunto grande de pessoas que digam, isso não é assim. Isso está errado, não é? E, portanto, há de facto uma transformação na forma como as pessoas olham para o trabalho e olham para a sua vida pessoal e para as necessidades de fazerem essa conciliação. Há, de facto, prioridades diferentes e isso veio, pelos vistos, porque já passou há algum tempo, veio para ficar, tanto quanto se pode dizer que alguma coisa neste mundo veio para ficar, mas já podemos falar que se tem mantido e que se tem mantido já durante algum tempo considerável. E apontando para aquilo que são os relatos das prioridades que, por exemplo, as novas gerações nos dizem, face àquilo que estudos apontavam como sendo prioridades das gerações anteriores, ou seja, quando estamos a comparar pessoas que com a mesma idade hoje ou há 10 ou 20 anos atrás, quais é que eram as prioridades destas pessoas. Portanto, não é naquela lógica de, bom, é claro que o tipo que tem 20 anos tem prioridades diferentes do tipo que tem 50. Não, não, mas nós não estamos a comparar as prioridades ao dia de hoje do que tem 20 e de 50. O que estamos a comparar é hoje o que tem 20 e há 30 anos o que tinha 20. E as prioridades são diferentes, o mundo mudou, quer dizer, há tanta coisa que mudou. Os Porquê que as próprios prioridades? meios mudaram, os próprios meios Tudo mudaram, os próprios mudou, recursos, ou tudo seja, mudou. o teletrabalho há 30 anos não era uma realidade tão Claro, concebível como. o que é espantoso, na verdade, é que mesmo aos níveis mais elevados, porque é aí que é mais espantoso, mas é espantoso, mas quer dizer, espantoso quando a gente olha para isto deste ponto de vista, porque na verdade é o que é mais frequente acontecer ainda hoje, que são as lideranças de topo das organizações olharem para isto como sendo uma anormalidade, como sendo algo, como é que isto agora é assim? E eu pergunto, por exemplo, então, mas quer dizer, nós quando olhamos para a tecnologia, nós não nos espantamos que eu hoje possa estar a manipular uma peça altamente complexa da indústria aqui, através da realidade virtual,
e a trabalhar conjuntamente, manipulando a mesma peça ao mesmo tempo, sincronizadamente, com uma pessoa que está na China em realidade virtual. Isto não espanta nada. Portanto, isto, quer dizer, até parece que isto foi sempre assim e que nós, há 10 anos, trabalhávamos assim. E, portanto, aqui não espanta nada que tenha evoluído. Não espanta nada. Pá, faz parte, então é assim, as coisas evoluem. Ah, mas antes eu precisava de 20 pessoas para fazer esta tarefa, agora só preciso de uma. Então faz parte da evolução. Mas, quando nós falamos em mudar hábitos de como é que se gerem as pessoas ou como é que se geram as organizações, tendo em conta o conhecimento que hoje se tem sobre como é que as pessoas hoje podem ser, podem estar mais motivadas, podem produzir melhor. Tá. Aí já não. Aí tem que ser igual ao que era há 10 anos atrás. Porque é estranho como é que isso mudou. Portanto, tudo pode mudar. As pessoas não podem, mas as outras coisas podem mudar. Portanto, claro que há diferenças, nem tudo por causa deste momento disruptivo, nem tudo por causa do trabalho à distância, nem tudo por causa disso, mas realmente porque as pessoas estão a olhar para diferentes prioridades e mais uma vez, é como se para algumas coisas as pessoas dissessem simplesmente o rei vai no o outro exemplo que é quando se fala de fenómenos como o quiet quitting. O quiet quitting, por definição, não é muito mais do que as pessoas simplesmente fazerem o que está nos seus contratos. E, portanto, estamos todos muito espantados com esta coisa que é, então agora as pessoas não fazem mais do que aquilo que foram contratadas para fazer. Não, e está tudo muito espantado com o facto de as pessoas não fazerem. Mas repare, é cultural. Há países onde as pessoas estão muito espantadas com isto. Não somos só nós. Não somos só nós. Não é só o caso, não é só Claro, Portugal. não é Há só, países às vezes, exatamente, falamos Há muito às vezes países só que de estão muito nós, espantados claro. com isto e há países que certamente não usam o termo quiet quitting porque isso não faz sentido, porque claro que as pessoas fazem aquilo que está no contrato e depois pronto, e depois acabou. E depois é outro dia, pronto, não é? Portanto, E há quem fique surpreendido com aquilo que nós, porque, exato. exato, ou seja, isto são olhares distintos para realidades distintas, porque em Portugal parece que sempre houve muito esta cultura do elogio ao trabalho adicional. Eu não, nem dormi, isto é dito com um certo orgulho, não, passei a noite a trabalhar, fiz uma direta para... Isto lá, noutros países, é visto como, se calhar, estranheza. Mas por Sim, cá, muitas vezes é elogioso, digamos assim, é algo sim, sim, como uma sim. conquista. E isto também pode Certo. alimentar muito aquilo que estamos aqui a conversar um bocadinho. Sim, sim, e não tenho grandes dúvidas que é uma das causas já discutidas, mas das menos discutidas e das que são menos intervencionadas, para aquilo que todos nos queixamos de falta de produtividade. Portanto, não tenho também grandes dúvidas em afirmar que o problema da produtividade tem que ver com a forma como se organiza o trabalho, antes de mais, com a forma como as lideranças exercem a sua ação, e com isto eu não estou a responsabilizar cada uma das pessoas que trabalha, porque evidentemente que cada um de nós tem uma responsabilidade individual. Se eu fizer tudo para fazer o meu trabalho mal, não é? E conseguir de alguma forma iludir quem quer que seja que me desfia disso, etc. Porque eu tenho uma responsabilidade também, não é? Na minha ação. Agora, não assumir que quem lidera tem mais responsabilidade, não assumir que a organização que se faz do trabalho para todos, para o coletivo, tem mais impacto do que aquilo que é uma ação muito individual de alguém. Sim, isso é que é mais estranho e aí sim é que eu julgo que ainda estamos a fazer pouco, por muito que se tenha feito, por exemplo, de hoje em dia existir muita formação contínua para lideranças em escolas de negócios. Isso tem aumentado, é uma realidade com números mais significativos agora do que era há 10 anos ou há 20 atrás. Os próprios currículos nestas organizações também têm mudado, nas escolas de negócios, também já incorporam mais comportamento organizacional, e isso é uma coisa positiva para a formação dos dirigentes. Mas nós sabemos que o nosso tecido económico ainda é um tecido económico muito desqualificado nas lideranças, desqualificado logo à partida nas próprias habilitações,
e também não vale a pena estarmos com aquela. Quer dizer, se é verdade que que as habilitações académicas são relevantes, e são uma base importante na qualificação do tecido económico e para a produtividade, também é verdade, e nas economias mais desenvolvidas nós estamos a ver essa discussão, que não basta nem pouco mais ou menos o trabalho que é feito de desenvolvimento de competências cognitivas, por exemplo, ou competências muito específicas do ponto de vista técnico, porque aquilo que acaba por diferenciar verdadeiramente quando está em alta competição, em alto desempenho, e é isso que as economias fazem umas com as outras, são competências de outra natureza, são competências mais transversais, são competências, por exemplo, socioemocionais, portanto, são coisas como o pensamento crítico, o trabalho em equipa, são coisas como a capacidade de comunicação interpessoal, de regulação emocional, e são estas as competências que fazem muito mais a diferença, depois, em termos de performance de topo, do que propriamente o saber mais sobre um assunto muito específico tecnicamente, que é uma coisa que, apesar de tudo, pode ser mais facilmente adquirida, seja por via direta de aprendizagem formal, seja por via da contratação de alguém que sabe, que tem esse conhecimento específico. E, portanto, o que nós sabemos cada vez mais da investigação existente nesta matéria é que é aí que se pode fazer hoje em dia mais diferença. Eu digo hoje em dia porque isso podia ser menos significativo quando nós tínhamos coisas mais basilares para resolver, sei lá, se estivermos numa indústria que podia estar completamente robotizada e é totalmente manual, aquilo que pode fazer a diferença no imediato maior, se calhar pode mesmo ser começar a fazer a robotização, não é? Claro que sim, mas quando se faz uma comparação entre aquilo que é comparável diretamente, é depois nestas dimensões que se vê. É que se vê a diferença. Isso também se vê no desporto, por exemplo. E eu julgo que a sociedade está a descobrir isso aceleradamente. As organizações estão a descobrir isso claramente. Basta olhar para tudo aquilo que são as publicações na área da gestão mais credíveis, e o que vemos é que a percentagem de artigos sobre estas matérias, de antes chamadas, eu digo de antes que é para encostar um bocadinho as pessoas que ainda utilizam esse termo ao passado, mas não, as pessoas utilizam na mesma, chamadas de soft skills, mas que na verdade não são nada nem soft, nem não há soft nem hard, são competências como as outras. E aliás, na verdade, muito mais difíceis de desenvolver e de adquirir do que as ditas hard, muito mais. Mas pronto, também há que dizer que a responsabilidade disso foi dos psicólogos, porque foi um psicólogo que cunhou esses termos há muitos anos atrás e, portanto, a responsabilidade fica em casa. Mas é algo que está a ser descoberto pela sociedade e muito mais valorizado. Uh, porque os resultados de facto também dependem muito disso, porque o bem-estar das pessoas depende disso e, portanto, há uma mudança também aí considerável na forma como já se começa a olhar. Agora, há muito mais por fazer do que aquilo que está feito nesse aspecto, certamente, muito mais, e portanto continua, mesmo para aqueles que às vezes já têm conhecimento sobre isto e que já sabem que é importante, mudar comportamentos é difícil. Mudar uma cultura organizacional é muito mais difícil, porque a cultura é a conjugação, são as dinâmicas existentes entre comportamentos, entre crenças, entre as emoções que interagem dentro de uma organização, e, portanto, é muito mais complexo fazer uma mudança dessas, muito mais demorado, e não se faz a olho, e, portanto, ou seja, não é simplesmente uma questão intuitiva, portanto, há que também planear isso. E, portanto, é difícil fazer isso, ainda por cima, se não se tiver gente qualificada para fazer, se investir nessa matéria. Portanto, ainda há muito trabalho para fazermos nesse aspecto. E aproveitava um bocadinho esta questão da conciliação e fazia uma ponte, até porque estamos a falar maioritariamente de profissionais liberais e que muitas vezes pensamos, tem a possibilidade de gerir de uma forma mais autónoma o seu tempo. Mas também aqui também falo, por exemplo, da questão do teletrabalho, que também supostamente nos dá mais liberdade de gestão do tempo. Mas perguntava-lhe, nestas situações em que as fronteiras muitas vezes são mais tenues,
se isso também pode trazer até mais desafios do que oportunidades, se não houver, lá está, este olhar atento para conseguir definir onde é que começa uma área da minha vida e onde é que termina a outra. Sim, 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 é verdade o que diz, porque se pode trazer oportunidades, aliás, traz oportunidades, mas a questão é se nós temos, porque todos somos diferentes, se cada uma das pessoas perante essa oportunidade tem as competências necessárias para aproveitar essa oportunidade, ou se pelo contrário, isso se traduz num obstáculo. Às vezes as oportunidades, aquilo que são oportunidades para umas pessoas, para outras são obstáculos. Portanto, se uma pessoa tiver, se for uma pessoa com o chamada, é uma das competências de caráter para alguns modelos que fazem estas definições, é a disciplina. A disciplina que cada um tem. Da forma como a pessoa se consegue autorregular, não é? É um dos elementos dessa disciplina. E uma pessoa que tenha uma competência bem desenvolvida nessa matéria, terá mais facilidade para gerir o seu tempo individualmente, de forma autónoma, sem estar inserido num outro contexto, e, portanto, por si só fazer a gestão disso, do que uma pessoa que tenha pouca disciplina. E, portanto, nós às vezes também, quando falamos sobre isto, esquecemos que há diferenças, seja diferenças de personalidade, seja diferenças nas competências que as pessoas têm, que podem fazer da noite dia e vice-versa relativamente às oportunidades e aos obstáculos. Portanto, por outro lado, se nós, e relativamente à questão da autonomia, a autonomia, nós sabemos que, em média, ter autonomia para desenvolver o seu trabalho é uma coisa positiva para a motivação. O que não significa que, se estivermos a falar de pessoas que vivam ao mesmo tempo essa autonomia como uma insegurança associada por não saberem muito bem, ou seja, ao mesmo tempo não estão dependentes de uma hierarquia, mas também não têm uma hierarquia que assuma a responsabilidade pelas suas decisões e pelas consequências das suas decisões. E isso causa-lhes insegurança, e essa insegurança pode ser vivida com mais ansiedade, e essa ansiedade pode provocar um desgaste emocional, que leve até ao burnout ou à depressão, e portanto, não é preto e branco. A forma como nós olhamos, por exemplo, há um estudo muito interessante com milhares de pessoas feito nos Estados Unidos sobre o impacto, embora este estudo tenha também alguma contestação em certa medida, mas sobre o impacto daquilo que é a percepção que as pessoas têm sobre o stress, qual é o impacto que essa percepção tem depois no- na, na forma como o stress afeta ou não a saúde da pessoa. E, portanto, uma das conclusões desse estudo é que, se nós olharmos para as situações de stress de uma forma mais positiva, o impacto que essas situações de stress têm na saúde é menor do que se nós olharmos para elas de uma forma negativa. E, portanto, isto parcialmente poderá, de facto, corresponder à realidade, o que não significa que um stress permanente, independentemente de ser positivo ou não, um stress permanente, muito intenso, durante muito tempo, não tenha na mesma reflexos na saúde por via das substâncias que são libertadas no corpo e que, de uma maneira ou de outra, vão tendo esse efeito negativo. Mas, de facto, há uma dimensão que tem a ver com a percepção com que nós olhamos para as coisas, e, portanto, no stress também, que pode fazer variar esses impactos, ou a dimensão, pelo menos, desses impactos. E esse estudo alerta um pouco para isso. Enfim, não é uma coisa assim, como nada nestas matérias, não é linear, mas há aí uma componente. Isto para dizer que a forma como nós olhamos para as coisas tem impacto, significa que a nossa personalidade, que é uma das coisas que faz com que nós possamos olhar diferenciadamente, comportar-nos diferenciadamente, pensar diferenciadamente à partida sobre algo, faz a diferença para se essa pessoa lida melhor ou pior
essa situação de ser um profissional liberal com tudo o que com tudo o que acarreta de bom e de menos bom, para além depois das competências que desenvolve ao longo da vida, porque a personalidade, apesar de tudo, enfim, vai-se desenvolvendo, mas tem um período áureo e depois, a partir dali, já não há um desenvolvimento tão acentuado, ou é mais difícil. No caso das competências, elas podem se desenvolver muito, independentemente da idade, já agora, portanto, está mais ou menos ultrapassada a ideia, do ponto de vista da evidência científica, que nós não possamos adquirir muitas das competências, sei lá, por exemplo, para dar o exemplo do que o ditado diz das línguas, que não seja possível adquirir novas línguas a partir, por exemplo, dos 30 anos ou dos 40 anos. É possível dominar uma língua nova, que não a própria, perfeitamente, e mais do que uma até. E, portanto, a questão pode exigir mais esforço, pode exigir diferentes estratégias, etc. Mas é possível, não é uma limitação absoluta. E, portanto, isso significa que o autoconhecimento é um aspecto muito relevante. Se é relevante para as pessoas de uma forma geral, o profissional liberal ganhará bastante com um conhecimento de si, não só do ponto de vista do conhecimento de quem é nas suas características, por causa destas coisas que eu acabei de dizer, como também por aquilo que depois são, de tempos a tempos, as mudanças que nós vamos ter na nossa vida e a forma como nós nos podemos, a determinada altura, estar mais a sentir e, portanto, já não ter que ver com a nossa personalidade nem com as nossas competências, mas tem que ver com o nosso estado emocional, com as circunstâncias da nossa vida, com crises de vida que tenhamos e, portanto, tudo isso vai afetar a forma como nós vamos sentir mais controle ou menos controle, mais insegurança ou menos insegurança, numa situação em que não temos outras estruturas à volta do ponto de vista organizacional que nos possam apoiar ali um bocadinho enquanto a gente vai ali e já vem porque não estamos agora muito bem, não é? Portanto, ganha mais relevância ainda poder-se recorrer a outros profissionais, até preventivamente, no sentido, por exemplo, este autoconhecimento é uma coisa preventiva, não é uma coisa, não é para atuar, não é para atuar por causa de estarmos doentes. E essa é também uma questão muito importante. Talvez, no que diz respeito às pessoas que elas próprias são o seu trabalho, elas têm que estar, que acontece, por exemplo, com os psicólogos, não é? Que trabalham, os psicólogos que fazem clínica privada, enfim, os organizacionais já não tanto, mas apesar de tudo, é uma coisa muito comum aos psicólogos de uma forma geral, independentemente se trabalham mais neste contexto ou naquele, mas lá está, para todos os profissionais liberais, o profissional liberal é o seu trabalho, portanto, se ele não trabalhar, não é? Ninguém faz por ele, portanto, nesse sentido, é de investir mais ainda naquilo que seja preventivo, de modo a manter-se a trabalhar, e estar em condições e, portanto, prevenir que haja desequilíbrios que levem a problemas de saúde que não se possa trabalhar. E, de facto, há muita coisa que é prevenível e que nós não fazemos nada para as prevenir. Confiamos na sorte, achamos que o que for será, portanto, neste aspecto, até do ponto de vista do desenvolvimento do próprio negócio, da gestão do próprio negócio individual, começando pelo autoconhecimento, depois do autoconhecimento, quando nós ganhamos consciência daquilo que são as nossas características, ganhar consciência não basta, porque nós podemos ganhar consciência e depois não aceitar aquilo. Recusar permanentemente. Bem, eu já percebi, já percebi que tenho um problema para regular as minhas emoções, passo-me completamente com as pessoas, às vezes até distrato um cliente ao outro, epá, mas também quer dizer, as pessoas agora são todas muito fraquinhas e não podem ouvir nada, pá, também não sei, não é? E não aceito que isto é um problema. E algumas das nossas características podem ser problemas para a nossa atividade. E depois, da aceitação é o que é que fazemos com isso. E o que fazemos com isso pode exigir simplesmente que eu me foque mais, esteja mais atento ao que estou a fazer, uh, tenha práticas de autocuidado, faça exercício físico,
faça atividades que me permitam relaxar, enfim, o que é que seja, me compense, uma boa alimentação, vou sair com os amigos, preciso de falar com um amigo sobre este assunto, ou já não é suficiente e eu preciso mesmo, eh, não é o tipo de coisa que dê para simplesmente eh, utilizar estratégias destas, eu preciso mesmo de ir um bocadinho mais fundo, preciso de alguém que me ajude particularmente a ultrapassar esta questão, que me ajude a trabalhá-la, que me ajude, ou, às vezes até que me ajude simplesmente a que eu depois faça desporto, coma bem, durma e não sei o quê. Quer dizer, portanto, e é aí que entram profissionais como são os psicólogos para poder ajudar, e não só, e portanto, eu até aqui não estou a falar de doença nenhuma, portanto, eu não falei em nada disto, até este momento, nada disto implicava qualquer tipo de doença, e às vezes isso implica podermos, para o nosso desempenho ser melhor e não corrermos tantos riscos, preventivamente podemos trabalhar alguns destes aspectos. É incrível porque eu acho que vou ter de reformular uma das perguntas que eu trazia, que estava relacionada um bocadinho com e boas práticas que possamos passar a empregadores e trabalhadores. No fundo, eu saio daqui com aquela percepção de que não pode haver um manual fechado e fixo, Não, porque não há. talvez a melhor prática seja estarmos atentos uns aos outros. Passa um bocadinho Bom, por aí. essa é uma boa prática, de facto, pronto, posso subscrevê-la, é um facto. Existe, apesar de tudo, quer dizer, não existe um manual no sentido de faz sempre assim e funciona. Não, não há. Se é nesse sentido do manual, como sendo um manual técnico da caldeira de aquecimento lá de casa, não há. É verdade. Mas Mas há um conjunto de ações que nós sabemos que funcionam para certas situações. E, portanto, depois temos é que ser capaz. Primeiro temos que saber avaliar qual é a nossa situação. E depois temos que saber quais são então as ações que costumam funcionar melhor para aquela situação. Agora, qual é o grande problema? O problema é que nem sempre nós somos capazes, não quer dizer que nós não consigamos fazer isto. Ou seja, não quer dizer que uma pessoa não possa fazer, seja do ponto de vista individual consigo, não consiga identificar e não consiga perceber, ok, o que eu agora tenho que ir fazer eu agora tenho que ir fazer atividade física e eu acho que com isto vai ficar bem. Eu só preciso é de poder respirar, vou reduzir o número de horas, por exemplo, vou reduzir o número de horas que estou a trabalhar. E com isso, se calhar, vai ser suficiente. Pronto, e a pessoa tem a consciência disto e por si só faz estas alterações, aplica-as e começa-se a sentir melhor. Pronto, não precisou de mais nada nem de mais ninguém. Não? Portanto, também não quer dizer que quem está a liderar organizações não tenha a percepção de que há coisas que não estão bem e que saiba quais são as coisas que não estão bem e que as consiga mudar e que com isso obtenha melhores resultados. Claro que há, felizmente, senão mal seria. Depois, a questão é que, para além das situações que nós somos capazes de fazer assim, há, como em tudo, as situações em que nós não somos capazes. É a mesma história de que a gente tem um computador para trabalhar. Eu consigo, eu abro o computador, ligo o computador, funciono com ele. Às vezes, se ele der alguns problemas, eu até sou capaz de perceber que se eu fizer assim assado, eu resolvo aquilo. Mas se ele não ligar pura e simplesmente, e eu já experimentei ligá-lo à corrente e não tinha nada a ver com estar sem bateria, e ele simplesmente não liga, eu tenho que ir mesmo ter com um profissional que saiba o que é que faz com isto que eu não sei. Pronto. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, nós por vezes precisamos depois de ter com um profissional, também nas organizações ou em termos individuais, que nos ajude para situações em que nós por nós próprios não fomos capazes de resolver, e nisso não tem problema nenhum, quer dizer, a não ser que eu tivesse agora o estigma de que, pá, eu não vou pedir ajuda para resolver o problema do computador, porque os gajos vão achar que eu sou um nabo que não sei funcionar com isto. É a mesma coisa quando nós não vamos pedir apoio de um profissional numa matéria destas, porque vai-se lá ele agora achar que eu sou, sei lá, não sou um tipo fraquito, ou pá, sou menos que os outros, ou sou tolito, sei lá, uma coisa qualquer assim, quer dizer, e muito pejorativa, muito cheia de estigma à volta do assunto. E, portanto, não há razões para isso, é normal, e felizmente hoje em dia
o que a evidência empírica demonstra é que, pelo menos no que diz respeito aos psicólogos, quebrou-se imenso a ideia de que, e tal, e não, de facto, a procura é muitíssimo grande. Tornou-se uma coisa muito, não só normal no sentido normativo, que eu diria que há um enorme número de pessoas que passou a recorrer, e, portanto, normativo nesse sentido, mas também quase naturalizando a situação que ela é natural, de facto, e portanto as pessoas estão a Na recorrer. perspectiva preventiva, que há pouco falou. Sim, sim, também mais, também bastante mais. E mesmo nas organizações também já há situações em que as organizações já preventivamente estão a atuar, também utilizando este tipo de competências. Isso também já está a acontecer cada vez mais, tem crescido bastante. Claro que, à medida que estas coisas crescem, também depois há muito mental health washing, é um dos termos às vezes utilizados, ou seja, as organizações estão mais a fazer de conta que fazem umas coisas para dizer que fazem do que realmente a fazer aquilo que deviam fazer. Pá, mas isso é como em tudo na vida, quer dizer, acontece em todo lado e para todas as outras coisas da vida também, e portanto, nesta área também acontece. Mas sim há aí uma possibilidade de se atuar tanto ao nível individual como ao nível organizacional, e portanto não é só, eu há bocadinho dei aqueles exemplos com o profissional liberal, mas se estivermos numa organização, para além daquilo que cada um pode ser ajudado a desenvolver, há o trabalho muito mais importante, que é o trabalho do contexto organizacional. Portanto, é avaliarmos os riscos psicossociais daquela organização, é avaliarmos qual é que é o impacto que está a ter a carga de trabalho, se existirem turnos os turnos, o esforço cognitivo das tarefas, o stress existente. ah, Há um conjunto bastante alargado de fatores de risco psicossocial que devem ser avaliados e que deviam ser uma avaliação regular, periódica, sistemática, estratégica, porque o que está em causa hoje em dia é que uma organização consiga que as pessoas não queiram sair da organização, porque aquelas que se quer que saiam, enfim, de uma forma ou de outra, as organizações conseguem negociar, se há um perfil que não se adapta, por qualquer razão, não é essa a principal questão para a maior parte dos casos. Agora, o grande problema é, não conseguir encontrar pessoas que tenham as competências necessárias ou aquelas que têm saírem. E muitas vezes saem não só por causa dos vencimentos, porque há muitos mercados em que os vencimentos estão muito equiparados uns aos outros e as pessoas simplesmente saem porque não, eu prefiro trabalhar ali porque ali o ambiente de trabalho é muito melhor. E portanto, essa questão, que a gente pode dizer o ambiente de trabalho, muitas vezes o ambiente de trabalho, lá está, para a conjugação do ambiente de trabalho entram por vezes fatores de risco psicossocial e se eles degradarem esse ambiente de trabalho, pois é uma desvantagem competitiva. E é uma desvantagem competitiva que em certos mercados pode significar, como outras variáveis, pode significar a falência da organização, o desaparecimento da organização. Portanto, as pessoas, como ativo agora, verdadeiramente, cada vez mais, tem-se mais a consciência quer dizer, não basta dizer que as pessoas são importantes, porque se não se fizer nada por isso, para mostrar isso, e as pessoas percebem quando é só discurso ou quando está a fazer alguma coisa. E, portanto, o que conta não é simplesmente o discurso. A partir de determinada altura, por muito discurso, se as ações não acompanharem, enfim, fica muito evidente e as pessoas vão-se embora. E, portanto, é preciso segurar as pessoas e assegurar as pessoas, e eu implico muito com a utilização de um termo, que é a utilização da retenção de talento. Eu confesso que tenho uma implicação com a palavra retenção aplicada neste contexto, e acho que se cada um pensar bem em estar a dizer que vai reter uma pessoa, não sei, eu não acho assim uma coisa muito simpática estar a reter quem quer que seja. Portanto, Seria mais cativar, talvez. pois, acho que cativar, vincular, enfim, há palavras mais interessantes e que, na verdade,
porque a questão não é só aqui estar a ser esquisito que a palavra, é que na verdade expressam muito mais o que verdadeiramente a organização tem que fazer, porque a organização não quer que a pessoa, contra a sua vontade, que é reter, pode ser contra a sua vontade. Não, não. O que a organização quer perceber, isso era noutro tempo, o que a organização quer é que a pessoa queira ficar. Não queira sair, isso é que a organização quer, isso é vincular, isso é cativar, de facto. E, portanto, ehm, para fazer isso, cada vez mais estas dimensões relacionadas com fatores de risco são absolutamente relevantes. E embora tenha crescido muito significativamente o número de organizações que se preocupam em fazer esta avaliação, como nós também temos o tecido organizacional é de micro e pequenas empresas, naturalmente há mais dificuldade, massa crítica existente para o fazer muitas vezes, e, portanto, ainda estamos longe daquilo que seria uma prática generalizada que depois tenha um impacto na saúde mais generalizadamente da população, que passa muitas horas no trabalho, e, portanto, é importantíssimo que no trabalho esteja bem, esteja com bem-estar. Portanto, esta situação relativamente aos impactos que isto depois tem na competitividade das organizações é absolutamente decisiva e, portanto, é mais organizacional. Tem mais que ver com como é que as lideranças gerem as pessoas, não é? Como é que está dentro desta organização, o assédio moral? Ahm, como é que é? Quer dizer, e se nós podemos, por exemplo, uma organização pode pagar, é uma coisa que pode ser muito positiva, pagar consultas aos trabalhadores que nela trabalham. Paga consultas de psicologia. Pronto, é um benefício que a organização dá. E, portanto, o benefício, por definição, é uma coisa boa, mas não podemos confundir esse benefício com estar a resolver as causas, nomeadamente se elas forem organizacionais, resolver as causas que podem levar a que uma determinada pessoa necessite de ter aquela intervenção por parte do psicólogo, mais clínica. Imagine que há alguém que está a sofrer de assédio moral no trabalho e pode aceder às consultas. Bom, enquanto ela não deixar de estar sob assédio moral, vai ser difícil, quer dizer, a não ser que queiramos acreditar que vamos tornar a pessoa mais forte. Quer dizer, agora a utilização de termo que não quer dizer a mesma coisa, mas que às vezes as pessoas utilizam como se quisessem dizer a mesma coisa, o problema é esse, que é utilizar resiliente. Resiliente não é igual a forte, mas não interessa. Para dizer é que o problema não está da pessoa ser forte ou fraca, o problema está, quer dizer, se há, ou há assédio ou não há assédio, portanto, se está a existir assédio moral, então o problema está no assédio moral. E, portanto, o que é que devia ser a prática nessa situação? Bom, antes de mais, acabar com o assédio moral e, portanto, se há um responsável que não muda o seu comportamento, então tem que se mudar esse responsável, ou então a pessoa tem que sair daquele contexto para evitar estar sobre assédio moral. Outra coisa é a intervenção que se possa fazer para, depois dela sofrer dos impactos negativos do assédio moral, ajudar a que ela recupere e volte ao seu bem-estar, ao seu desempenho, à sua saúde, depois desse episódio. Mas para o fazer precisa de estar sanado a causa, não é? Portanto, é aqui que eu queria pôr esse enfoque também. Falámos do termo burnout, porque é impossível não falarmos dele, porque tornou-se realmente muito comum, principalmente, como disse, após a pandemia, embora ele já existisse, numa realidade mais circunscrita e menos mediatizada. Mas Sim. perguntava-lhe quais os tipos de sinais de alerta, não desvalorizando, como é óbvio, a procura preventiva, porque a saúde mental também, felizmente, é um assunto mais na ordem do dia e estamos todos mais atentos, mas que sinais de alerta é que devem levar alguém a procurar ajuda neste campo da conciliação e, lá está, quando nos aproximamos do termo burnout? Muito bem. Há alguns sinais, de facto, que nos devem fazer ficar mais atentos e que depois, a partir daí, tomar uma decisão se estamos perante uma situação que precisa de uma ajuda externa ou se nós somos capazes de, por nós próprios, lidarmos com a situação, ultrapassarmos e fazermos isso só com a ajuda de outras pessoas que nos são significativas a necessitar desse apoio profissional ou
ou não, ou precisamos mesmo de o fazer. Um, e para isso temos que, para já, estar atentos àquilo que sentimos, que às vezes nós não queremos. Queremos passar por cima daquilo que estamos a sentir. Se nós não estivermos minimamente atentos, não olharmos um pouco para aquilo que são as sensações que estamos a sentir, olhar mesmo para nós parar e pensar o que é que se passa aqui, dificilmente vamos ter o mínimo de consciência de quais são esses eh, sinais. Como eu disse há pouco, o burnout é diferente de exaustão, mas os sentimentos, essa sensação de exaustão e de falta de energia, de esgotamento, é um dos sinais do burnout. Só que é um dos sinais. Portanto, só isto, só isto provavelmente é exaustão. Estamos muito cansados. O que não é igual a burnout. Mas depois, se nós juntarmos um aumento daquilo que é a nossa distância mental ao trabalho, ou seja, nós deixamos de estar. Aquilo deixa de ser uma coisa a que estamos vinculados, estamos a fazer porque estamos a fazer e aquilo já não nos diz nada. Não estamos ligados. Ou um negativismo permanente sobre o que estamos a fazer. Isto não interessa, isto está tudo mal. Um cinismo relacionado com o trabalho. O cinismo permanente também é uma coisa, é um sinal muito típico. E depois juntamos a isto uma redução da eficácia profissional, que também, que também está afetada. Alguém em burnout tem uma redução da eficácia. Isto são alguns exemplos de sinais que devemos estar atentos. Agora queria fechar esta conversa conversando de um outro ponto de vista consigo, que é enquanto bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, porque já falámos muito sobre o que é estarmos mais atentos à saúde mental, estarmos mais atentos a aspectos como a conciliação destas nossas diferentes dimensões da vida, mais também, cada vez mais, um acompanhamento preventivo, procurando um profissional, um psicólogo, para esse mesmo acompanhamento. Mas perguntava-lhe, enquanto psicólogo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sente que realmente tem sido feito um caminho muito positivo nesta matéria e se nós, cidadãos, estamos cada vez mais conscientes do bem, do bom que é também sermos acompanhados deste ponto de vista, mesmo quando não há sintomas preocupantes, ou seja, nesta perspectiva preventiva. Sim, a resposta a isso, para mim, na minha opinião, bem, enfim, estou numa situação em que estarei certamente muito enviesado para dar essa resposta, mas a minha opinião é claramente que sim. Ah, e, enfim, acho, acho que existem muitas evidências, factos que comprovam isso. Eu, como sou particularmente uma pessoa muito insatisfeita, ah, acho sempre que estou sempre mais a olhar, na verdade, para o copo meio vazio do que propriamente para o copo meio cheio. Mas quer dizer, tentando olhar para isto assim, mais focando nos factos, a verdade é que eu estou como bastonário desde dezembro de 2016, mesmo do último dia do ano, 2016. Antes disso já tinha feito parte da direção e estive portanto, estou na Ordem desde o seu início, ligado aos órgãos sociais. E, portanto, nestes 15 anos, mais ou menos, eu vou finalizar agora, portanto, em dezembro sairei, definitivamente. Ahm, Estes 15 anos, acho que, olhando para o que era a profissão, para o que era a forma como a sociedade olhava para a profissão, a forma como a sociedade olhava para os temas da profissão, a começar no mais corrente relacionado com a saúde mental, mas depois podíamos alargar isto até a outras dimensões, sei lá, ligadas ao sucesso académico, ligadas ao desempenho profissional, ligado
à organização do trabalho, ligado à justiça e aos contributos nessa área, seja do ponto de vista da justiça, naquilo que são as consequências, não só da justiça, mas as consequências em que a justiça também intervém, mas que necessita também de intervenções na sequência da intervenção da justiça por causa de, por exemplo, o caso dos menores. Ah, mas existem as perícias que cada vez mais são utilizadas em tribunal, as assessorias técnicas utilizadas cada vez mais em tribunal, mas existe ainda mais antes disso, quer dizer, na construção das próprias leis, começa a haver na construção ah, administrativa do Estado, alguns exemplos já em Portugal, poucos, mas alguns já começam a existir mesmo, de psicólogos contratados para trabalhar só isso, portanto, trabalhar essa dimensão mais de como é que eu posso melhorar a organização do Estado em termos administrativos na relação com o cidadão, tendo em conta como é que o cidadão se comporta. E, portanto, ajudando a que seja, por exemplo, mais user-friendly, a forma como o Estado atua, ou mais eficaz também, ou mais eficaz. Enfim, nessas várias dimensões, olhando para, lá está, para aquilo que acontece no desporto hoje em dia, olhando para que cada vez mais a profissão também bastante presente, olhando para coisas como a tecnologia, que eu falei há pouco, em que, embora em Portugal ainda muito pouco, já existem também psicólogos, não existiam, agora existem já psicólogos a trabalhar especificamente nas dimensões tecnológicas, seja do ponto de vista dos impactos sobre o utilizador, seja para a melhor utilização, seja no desenvolvimento aplicacional, para que esse desenvolvimento aplicacional hum, tenha em conta como é que as pessoas tomam as decisões, como é que as pessoas se comportam, ou utilizando as tecnologias para ampliar a ação da própria profissão. Isso também acontece hoje em dia. O caso da realidade virtual é uma delas, que já é utilizado para amplificar a própria ação do profissional, já como auxiliar, ou agora a inteligência artificial vai ser também. Portanto, de facto, olhando para isso, olhando para aquilo que é também hoje a possibilidade de haver uma regulação e das pessoas identificarem claramente já muito mais o que é que são as boas práticas aceitáveis do profissional e o que é que não são, e, ou seja, há já muito mais literacia sobre psicologia, sobre saúde mental. ah, sim, eu acho que há uma evolução tremenda, acho que há uma procura, a procura então é muitíssimo maior. A procura já vinha a subir antes da pandemia. Eu tive um comentário para aí, não sei, 15 dias, talvez, 3 semanas depois de nós termos o primeiro caso em Portugal. Eu recordo-me de dizer aqui internamente a algumas pessoas mais próximas de ser assim: epá, nunca mais ninguém vai saber, vai se lembrar de tudo o que tinha sido conseguido até agora. Porque tudo o que se vai conseguir daqui para a frente vai ter tanto impacto que é como se não se tivesse feito nada antes. E aconteceu um bocadinho isso. Portanto, depois houve ou seja, tinha já havido nós tínhamos números de impacto, seja, por exemplo, do impacto em termos mediáticos da profissão e do crescimento que isso tinha tido. Tínhamos até 2020. Nós tínhamos os números daquilo que era o desemprego na profissão até essa altura, como é que ele tinha evoluído já em queda até essa altura. Uh, depois dá um salto ainda, dá mais um salto, aí é um salto, não é um movimento contínuo, é um salto. E, por exemplo, em termos de procura tem uma explosão, faz com que o desemprego da profissão fique residual, faz com que
de facto haja um reconhecimento ainda maior, embora o reconhecimento eu acho que já estava a acontecer bastante, passou a ter mais projeção mediática ainda, a profissão. Um, e, e alguns bloqueios que existiam em algumas áreas para que as pessoas acedessem mudaram de facto de forma radical. E eu dava só aqui como exemplo isto, que é não existia seguros de saúde a cobrir consultas de psicologia. Hoje em dia é difícil encontrar já seguros de saúde que não cubram consultas de psicologia e que tenham boas coberturas, nem sequer estamos a falar de agora uma coisinha, boas coberturas. Isso foi tudo negociado connosco. Temos uma ADSE que tinha para haver uma consulta de psicologia era preciso que um médico fizesse uma prescrição para que a ADSE comparticipasse das consultas de psicologia. Isso acabou. Em ambos os regimes, isso acabou. Os valores também foram aumentados, de comparticipação. Portanto, são alguns exemplos, mas exemplos de grande impacto, que facilitam o acesso, que melhoram as condições para os profissionais, e portanto eu acho que há uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. Há de facto um antes-ordem, um pós-ordem, mas acho que há mesmo uma diferença tremenda. Acho que os profissionais também estão mais preparados. Acho que a própria academia também foi fazendo evoluções em muitas áreas positivas. Eh, portanto, eu julgo que hoje a identidade da profissão saiu reforçada e, essencialmente, eu acho que hoje as pessoas, quando vão a um psicólogo, podem ir com muito mais segurança. Pela conjugação destas razões todas. Porque tem apoio, porque, porque uma parte, metade da população provavelmente tem hoje em dia um apoio financeiro para poder ir. Temos ainda para resolver o facto da população mais carenciada, isso é aquilo que eu tenho mais insistido, essa população continuar com muitas dificuldades porque só consegue aceder via setor público e o setor público continua a ser muito lento a criar respostas. Apesar de tudo, ainda no artigo que saiu hoje no Jornal Económico eu falo sobre isso, apesar de tudo, temos na educação, nós tínhamos em 2016, acho eu, 2017, 2016, acho eu, tínhamos 900 e qualquer coisa psicólogos nas escolas portuguesas. Hoje temos cerca de 1.800. Não, desculpa, 800, tínhamos 800, mais ou menos 800 nas escolas portuguesas e hoje temos cerca de 1.800. No SNS, é que a coisa é mais lenta, mas ainda assim, por volta dessa altura, teríamos 900 e qualquer coisa, e agora temos perto dos 1.200, não chega a 1.200, mas estamos lá perto. As coisas, em alguns sítios mais rapidamente, noutros sítios mais lentamente, têm vindo a melhorar também no serviço público, que é importantíssimo num país como o nosso, em que 50% das pessoas não têm condições para, de outra forma, ter estes apoios. E, portanto, aí eu olho de facto um bocado mais nessa parte, olho um bocadinho mais para o copo meio vazio, confesso, por muito que se tenha conseguido na educação, o salto foi gigantesco, mas ainda assim eu olho para os serviços públicos ainda com uma certa mágoa daquilo que não se conseguiu ainda que melhorasse. Eu bem sei, quer dizer, não sou o responsável governativo por poder fazer contratações, mas como sempre fixei para nós próprios aqui como objetivo forçar a que isso acontecesse, gostava que tivesse acontecido mais do que o que aconteceu no SNS. Ainda assim, este ano parece que ainda vai acontecer mais qualquer coisa, porque o governo, até o primeiro-ministro, já se comprometeu com um número, inclusivamente publicamente, enfim, portanto eu espero que isso venha a acontecer e se assim acontecer é mais um passo para melhorar isto. Mas sim, faço um balanço muitíssimo positivo e com isso não me estou a esquecer das frustrações que guardo, das coisas que ainda assim não consegui, mas
Mas uma coisa são essas situações, outra coisa é o balanço no geral, que eu acho que realmente foi é uma mudança tremenda do cenário que existia para o cenário atual. E acho que foi uma mudança com muito papel da existência da Ordem e da ação que a Ordem teve. É um cenário. Só posso terminar agradecendo este tempo, esta conversa, Não, muito obrigado, Marco. e certamente esta palestra vai ser mais um motivo para que os nossos associados participem nestas jornadas. Porque lá está, falamos de uma ciência que acorda connosco e que claramente não adormece quando nós adormecemos. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Uma Muito frase obrigada, Sr. Bastonário. Acho que vou-me apropriar dela. Foi alimentada pelos seus ensinamentos ao longo desta conversa. Muito obrigada, Muito Sr. obrigado, Bastonário. muito obrigado. Muito gosto. Até à próxima. Concluímos assim mais uma conversa e mais um episódio. É importante reforçar o agradecimento ao Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos. Deixamos também o nosso obrigado a todos que nos acompanham e dão sentido a este projeto. E claro, fica o lembrete, as Jornadas de Estudo 2024 acontecem nos dias 20 e 21 de setembro, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz. As inscrições decorrem até 8 de setembro e estamos ansiosos por este reencontro. O Ordem para Conversar regressa a 30 de agosto e o próximo convidado será revelado antes nas redes sociais da OSAI. Para ficar a par de tudo, siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X e adira ao WhatsApp da OSAI. Quanto a nós, cá o aguardamos neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde, já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.